E aí, pessoal do canal Fluent Um Século, mais um vídeo aqui pra vocês. Nesse vídeo eu vou... é a segunda aula do inglês com diálogo, certo? Então, o que a gente vai fazer é soltar o áudio e eu vou explicar palavra por palavra, né, o que significa. Mas lembrando que essa aula aqui é pra quem tá no pré-intermediário, certo? Porque eu não vou explicar tudo certinho, tipo, palavra por palavra. Só as partes mais importantes, as palavras e expressões mais difíceis, certo? Então, vamos ouvir o diálogo. What have you been doing this week? Oh, well, let's see. This has been a different week than usual. Last Friday, my school orchestra went to Atlanta, Georgia, where we went to perform in a competition, and we went everywhere in Atlanta after that. We went to the Hard Rock Cafe and even got to listen to the Atlanta Symphony. It was like a 2.5 hour performance, but they were unbelievable. It was great. The next day, we attended the actual competition and were ranked as being superior, which is the best ranking, of course. And after that, we went to Six Flags, the amusement park, for about 9 hours and rode just about every ride there. And then the next day, we went to the Georgia Aquarium and got to see all sorts of sea life that was really cool from all over the world. And after that, we went to the world of Coca Cola and got to taste sodas from every continent. It was very neat. Following that day, we got back on the bus and rode 5 hours all the way home watching Jack Black movies. Então, a primeira frase é: What have you been doing this week? Então, o que você, igual na aula anterior, né? O que você esteve fazendo esta semana? Aí ele falou: Oh, well, let's see, né? Bem, vamos ver. This has been a different week than usual. Então, isto foi uma semana diferente do que é normalmente. Than usual. Então, than usual é o que é normalmente, né? Usual é normal ou usual. Então, essa semana foi diferente do que normalmente acontece. Então, last Friday, my school orchestra went to Atlanta, Georgia. Então, sexta passada, a orquestra da minha escola foi para Atlanta, Georgia. Atlanta é uma cidade e Georgia é o estado, eu acho. Where we went to perform in a competition, aonde nós fomos para performar, para apresentar, entendeu? Apresentar em uma competição. And we went everywhere in Atlanta after that. E nós fomos para qualquer lugar. Everywhere é qualquer lugar em Atlanta after that. Então quer dizer que ele foi em vários lugares para fazer essa performance, certo? After that significa, nesse contexto, é perseguir, né? Estar presente para fazer a performance. Então ele continua: We went to the Hard Rock Cafe and even got to listen to the Atlanta Symphony. Então aqui, ó, o que significa Hard Rock Coffee? Então, Hard Rock Coffee. This company has restaurants, and in many big cities, in many countries, they are popular with young people. Então, essa empresa tem vários restaurantes em várias cidades grandes, em vários países, né? In many countries, em vários países. Eles são populares com o pessoal mais jovem, né? Young people, né? Pessoal jovem. Aí ele falou assim: And even got to listen to Atlanta Symphony, né? E até, né? E até, even significa até, got to listen, né? Então, ouvimos a Sinfonia de Atlanta. It was like a 2.5 hour performance. Então, isso foi como se fosse 2 horas e meia de performance. Então, 2 horas e meia de performance. Performance é apresentação. E it was like, ele fala assim, it was like, né? Então, ele fala assim, foi como, né? Isso que significa it was like. Então, significa foi como. Foi como se fosse 2 horas e meia de performance. Mas na verdade foi, literalmente, né? Mas eles falam assim, it was like. But they were unbelievable. Mas eles já eram inacreditáveis, então eles eram muito bons, né? It was great, né? Foi bom.
a performance, né? Por isso que é it was great. Então, it significa performance. The next day, we attended the actual competition. Então, no próximo dia, no outro dia, nós comparecemos, atendemos, né? Comparecemos para a competição. Actual, então, action competition, ele falou assim, a real competição, é isso que ele quis dizer. Por isso que é actual. Então, and we were ranked as being superior. Então, e nós fomos ranqueados como sendo superiores. Which the best rank, of course, né? Que é o melhor ranking, né? Claro, né? Of course, claro. And after that, we went to Six Flags, né? E depois disso, a gente foi para o Six Flags, eu não sei o que é, né? Ah, ele fala aqui depois, ó. The Amusement Park. Então, ele fala The Amusement Park. Então, parque de diversões. Que o nome do parque de diversões se chama Six Flags. For about 9 hours and rode just about every ride there. Que tinha 9 horas de distância. E a gente dirigiu até lá. Essa frase aqui é um pouco difícil. Principalmente esse aqui. Rode just about every ride there. Eu não sei o que significa, entendeu? Eu já admito aqui. Mas aqui, ó, eu sei que significa for about 9 hours. Então, ele tá falando que demorou 9 horas para chegar nesse parque de diversões. And rode just about every ride there. Eu não sei o que significa, por quê? Porque eu acho que esse aqui é uma expressão, eu não sei o que significa. Mas o que eu penso, que eu acho que é que ele dirigiu pra lá, né? Rode é o passado do verbo ride, ó. Ride, isso aqui é rode, então é o passado. Então ele dirigiu pra lá, né? No parque e ficou andando por lá, isso que ele quis dizer, né? Rode just about every ride there. Então ele andou por lá várias vezes, dirigiu em volta do parque de diversões, ou seja, ele ficou lá, né? Ele permaneceu lá. Eu acho que é isso que ele quer dizer. Mas eu não estou certo. Eu estou tentando adivinhar pelo contexto, né? Mas esquece, vamos para a próxima frase, né? And then the next day we went to the Georgia Aquarium. E no próximo dia, então, né? Então, no próximo dia we went to the Georgia Aquarium. Então nós fomos para o aquário de Georgia. And got to see all sorts of sea life that was really cool from all over the world. Então, e nós tivemos a oportunidade, né? Got to see, nós vimos, né? Todos os tipos, né? All sorts of sea life. Então, todos os tipos de vida aquática that was really cool, né? Que foi realmente muito legal. From all over the world. Então, de toda parte do mundo. All over the world. Então, toda parte do mundo. And after that, we went to the world of Coca-Cola and got to taste sodas. E depois disso, a gente foi para o mundo da Coca-Cola e a gente provou refrigerantes. Sodas significa refrigerante. Okay, word of Coca-Cola. Coca-Cola began in Atlanta. The word of Coca-Cola is a museum about Coca-Cola. Então, o Coca-Cola começou em Atlanta. O mundo da Coca-Cola é um museu que fala sobre a Coca-Cola. Soda. In different parts of the US, these beverages are called soda pop, or soft drinks. Então, em diferentes partes dos Estados Unidos, essas drinks, né? Essas bebidas são chamadas de refrigerante, né? E aqui fala vários nomes de refrigerantes. Então, soda. From every continent, né? Então, a gente got to taste sodas from every continent. Então, a gente bebeu vários refrigerantes de cada continente. It was very neat. Então, isso foi muito legal. Neat significa legal. Olha aqui, neat significa a slang word that means very good, enjoyable. Então, é uma gíria que significa muito bom e agradável. Então, following that day, we got back to the bus and rode 5 hours all the way home watching Jack Black movies, né? Depois daquele dia, a gente foi de volta para um ônibus, né? Got back on the bus, né? Fomos de volta para o ônibus, né? And rode 5 hours, né? E dirigimos 5 horas all the way home watching Jack Black movies, né? E fomos para casa, né? Durante toda a viagem, eles assistiram os filmes de Jack Black, né? Por isso que eles falam all the way home, né?
Então, durante toda a viagem para casa. Por isso que fala all the way home, né? Watching Jack Black movies, né? Assistindo filmes do Jack Black. Agora vamos ver outra parte. Who is Jack Black? Oh, he's a real goofy actor. The bus ride was kind of long because of Atlanta's traffic, so it felt good to be back in my little old hometown. Então, who is Jack Black, né? Quem é Jack Black? Oh, he's a goof actor. Então, ele é um ator... goof significa palhaço, entendeu? Vamos ver o que significa aqui. This is an informal word. It means silly or funny. Então, é uma palavra informal que significa bobo ou engraçado, entendeu? Então, goofy actor, né? Ator engraçado. The bus ride was kind of long because of Atlanta's traffic. Então, a viagem de ônibus foi meio longa, porque por causa do trânsito de Atlanta. So it felt good to be back in my little old hometown. Então, eu me senti bem eu estar de volta para minha pequena cidade natal, hometown. Hometown significa cidade natal. What instrument do you play? Well, my main instrument is the piano, but I also play the bass guitar and the upright bass, which is what I play in the school orchestra. What do you do on an ordinary day? On an ordinary school day, I try to wake up at 6 o'clock every morning and get some extra piano practice before going to what we call zero period at school. Most students start at first period, but zero period is like an extra class you can take before that. I take jazz ensemble. I get home after school at around 4:30, and then I do homework, eat dinner, practice instruments, or maybe go to church for a music rehearsal, and I usually try to go to bed by 11. Is there anything you would like to say to kids in other countries? What instrument do you play? Well, my main instrument is the piano. Então, que tipo de instrumento você toca, né? Então, meu instrumento principal é o piano. But I also play the bass guitar, né? Mas eu também toco a guitarra de baixo, né? Bass guitar, eu acho. And the upright bass. Eu não sei o que significa upright bass, né? Mas deve ser algum tipo de baixo. Which is what I play in the school orchestra. Então, que é o que eu toco na orquestra da escola. What do you do in the ordinary day? On an ordinary day, on an ordinary school day, né? Ela pergunta assim, o que você faz num dia normal? Então ele falou assim, no dia normal da escola, I try to wake up at 6 a.m., né? 6 horas da manhã, every morning, and get some extra piano practice before going to what we call zero period at school. Então, no dia normal, eu tento acordar às 6 horas toda manhã e tentar praticar o piano, né? Fazer as aulas de piano extras, né? Antes de ir para o que chamamos de período zero da escola. Vamos ver o que significa zero period, que nem eu sei. Zero period. The hours in US schools are usually called periods. The first hour of school is first period. The second hour is school. No, the second hour of school is second period, and so forth. Some schools have a zero period for students who want to come to school very early and do extra work. Então, as escolas dos Estados Unidos são geralmente as horas das escolas, né? As horas das escolas dos Estados Unidos são geralmente chamadas de períodos, né? Aqui no Brasil também é período, né? A primeira aula da escola chamado primeiro período, a segunda aula é o segundo e assim por diante. Algumas escolas têm um período chamado zero, onde as pessoas podem vir, os estudantes, né? Podem vir mais cedo para a escola e fazer um trabalho mais extra, né? Então ele falou que ele faz o trabalho extra de tocar piano, né? Provavelmente a escola oferece isso. Most students start at first period, né? A maioria dos estudantes começa no período zero. But zero period is like an extra class you can take before that. Então, mas o período zero é como se fosse uma aula adicional, uma aula extra que você pode ter, né? Que você pode comparecer antes do primeiro período, né? Before that. Então, before school, né? Isso que ele tá querendo falar. Antes da escola. Que é zero período é antes da escola começar. I take jazz ensemble, né?
Ele tem aulas de jazz, né, na escola. I get home after school at around 4:30. Então eu chego em casa depois da escola aproximadamente às 4:30 da tarde. And then I do homework. Então eu faço dever de casa. Eat dinner, né, como janto, né, significa jantar. Practice instruments. Practice instruments. Então pratico instrumentos. Or maybe go to church for a music rehearsal. Ou talvez ir para a igreja para um ensaio de música, né? Um ensaio. A music rehearsal. Então, um ensaio de música, né? And I usually try to go to bed by 11, né? E geralmente eu tento ir para a cama às 11 horas da noite, né? Is there aí vamos ouvir o áudio. I try to go to bed by 11. Is there anything you would like to say to kids in other countries? Let's see. I would probably like to give the advice to make sure to cherish your youthful years. I do. Então, a última pergunta é: Is there anything you'd like to say to kids in other countries, né? Qualquer coisa que você quer dizer para as crianças de outros países, né? Vai falar, let's see, né? Vamos ver. I'd probably like to give the advice, né? Eu provavelmente daria o conselho. Eu gostaria de dar o conselho, né? The advice significa conselho. To make sure, né? Make sure significa ter certeza, certo? To make sure to cherish your youthful years, né? Então, ter certeza de aproveitar seus anos jovens, né? Seus anos da juventude, né? Youthful years, né? Anos da juventude. Aí ele fala assim, termina com I do. I do porque significa que I do cherish my youthful years. Isso que ele quis dizer. Então, ele, né? Pra ele, vamos dizer que eu sou ele, tá? Eu aproveito os meus anos da juventude, né? Se eu fosse ele, né? Então por isso que ele fala I do no final, entendeu? Porque ele falou que ele sim, ele aproveita, né? Esse tempo da juventude, né? Aí deixa eu ver aqui, ó, só o vocabulário. Cherish, que significa if you cherish something, you love it and want to take good care of it. Então, cherish, se você aproveitar algo, você ama isso e quer cuidar bem disso, né? Então, como eu falei, aproveitar. Então é isso aí, pessoal, essa segunda aula, espero que tenham gostado. Isso aí, até o próximo vídeo.